Bom dia, eu sou Natalina Nini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre saúde e comportamento animal. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o veterinário Eduardo Filete. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Fico contente de estar participando novamente dessa bancada aqui. E falando sobre assuntos extremamente importantes, né? O dia a dia das pessoas, com a convivência com os animais, do meio ambiente, então acho que são temas importantes no momento atual. Afinal, Santos tem um número, uma população de animais domésticos bem alta, né? A maioria das cidades médias e grandes do Brasil tem uma população de animais bem alta, né? Principalmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados que têm muitos animais, as pessoas têm muitos animais por apartamentos, por casas. E para a gente tentar entender o porquê dessa mudança e como funciona a mente dos animais, a gente tem também aqui o especialista em comportamento animal, Felipe Pandolfo. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Como o Filete falou, a gente sente um prazer de estar participando novamente, sentando aqui do teu lado. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Filete, nos últimos anos, vamos dizer na última década, quais foram os principais avanços da medicina veterinária quando a gente pensa em saúde animal? Com certeza a medicina veterinária vem avançando assim como a medicina humana. Eu acho que com certeza as imagens, né? Os raios-x digitais, as ultrassonografias, as ressonâncias que deram um conteúdo melhor para o diagnóstico, né? Por exemplo, antigamente, há 30 anos atrás, você tinha um raio-x simples, que ele era uma evolução para a época, né? Eu lembro que eu fiquei na Baixada Santista 10 anos com o único raio-x na Baixada Veterinário. 10 anos, né? Então, você vê que o segmento não estava crescendo tanto assim, né? Lógico, era complicado, porque você tem que balitar as paredes, claro. Você tem que ter aparelhagem, mas hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia você tem aparelhos de raio-x digital de última geração na medicina veterinária. Então, é uma grande evolução, onde você tira bate uma chapa aqui e sai no computador do outro lado, você entendeu? Isso permite, inclusive, diagnósticos precoces, né, Filete? Sim, e você amplia a imagem, diminui a imagem, escurece e tal, o que não é permitido numa chapa comum, né? Logicamente que se você for fazer uma biografia, uma coisa mais simples, tá? O raio-x comum ainda é muito importante, né? Mas o digital ele dá ele consegue ampliar a imagem, você consegue fazer rotação da imagem, você consegue marcar a imagem, então é muito mais técnico. Complexo. O ultrassom também é mais complexo, né? Antigamente você tinha uma cachorra com infecção de útero, você fazia um raio-x, você olhava o útero aumentado, vou operar. Hoje em dia você já sabe qual a complexidade, quanto que está aumentado. Você precisa de fato de uma intervenção cirúrgica imediata. Isso, se você pode, por exemplo, levantar a resistência do animal para operar no dia seguinte. Então, você tem esses avanços que eu acho que foram muito importantes. Até também da ressonância para alguns tumores pequenos de cérebro e tal, tipo um PET scan, eu acho que foi também avanços que a profissão teve. Além de, por exemplo, mais respeito das pessoas com os animais, que tudo isso influencia no bom tratamento, né? O perfil do médico veterinário também mudou? Veja bem, sim, né? Sim, hoje em dia, eu acho que vão ser sempre os mais dedicados, menos dedicados, isso é normal. Mas acho que mudou, mesmo que a responsabilidade é maior. Mas nunca deixou de existir, porque se você pegar o veterinário que tem 50 anos de formado, ele também vai falar que as pessoas, não era tanta gente que tinham animais, também tinham poucos veterinários também, mas a sociedade não entendia esse movimento, né? De repente, 10% das pessoas naquela época tinha animais, sim. Só tinha faculdade federal e estadual também, né? Sim. Então era muito mais limitado a entrada e a saída de profissionais. E também a sociedade não tinha esse entendimento, né? Era um animal de canil, né? De quintal, muitas vezes. Mas né? Muitas vezes também as pessoas queriam uma determinada raça, pessoas de posse, importavam animais que não tinham no Brasil e cuidavam como se cuida hoje, assim, muito bem. Então também existiam aquelas pessoas que cuidavam muito bem naquela época. E como existia menos profissionais também, tudo se encaixava. Era menos animais, menos profissionais, e as pessoas que já tinham essa cultura, esse estado de espírito visão, evoluído, né? De tratamento dos animais. Então tudo se completa, né? Hoje nós temos muitos profissionais, muitos animais, você tem muitas informações da internet, algumas deturpadas, outras não.
E a pessoa já chega, às vezes, lá praticamente com muitas pessoas, chegam até com vários diagnósticos, né? E você, de uma certa maneira, você vai instruindo, vai explicando por que não desse, não daquele, mas a pessoa tem uma base. Eu acho que hoje ficou até melhor para trabalhar, né? Porque as pessoas têm mais conhecimento. Então, para o veterinário que estuda, para o médico que estuda, para o dentista que estuda, para o engenheiro que estuda, ficou melhor. Porque você vai debater os detalhes de tratamento, né? Antigamente você tinha que explicar tudo desde o começo. Hoje muitas pessoas... E hoje existem as especialidades, né? Se a gente for falar de medicina veterinária, assim como a medicina humana, existe uma segmentação de profissionais. Hoje tem veterinário especialista em oncologia, em oftalmologia, e a gente vê que isso é uma crescente, né? Com certeza. Na verdade, essa é uma parte também muito discutida, né? Porque eu conheço, por exemplo, eu tenho 4 especializações e nem coloco. No meu cartão pessoal eu coloco, mas eu nem coloco na minha clínica, porque senão eu tenho que cobrar dobrado de todo mundo. Então você tem que entender qual é o mecanismo. Se você quer continuar sendo uma clínica de bairro que atenda a cidade toda, que você consiga concorrer com isso, ou se você quer de uma certa maneira só trabalhar com aquela especialidade e você vai ter uma remuneração menor com menos cliente. Então, assim, eu vejo muitos profissionais que têm especialização e nem assim, utilizam essa especialização no dia a dia. Fala, eu só atendo oncologia, porque ele gosta de atender vacina, ele gosta de fazer oncologia, ele gosta de fazer tudo, né? Porque se você é um oncologista, por exemplo, o Felipe formou em oncologista, eu vou indicar para ele, ele não vai disputar território com vacina, com outras coisas. Então, quando você quer fazer geral, muitas vezes você tem várias especialidades, tem vários especialistas no teu hospital, só que você divulga só as especialidades, você não divulga os especialistas, até porque senão você tem que começar a discriminar, olha, a tua consulta é disso, vai ser mais cara, tal. Então tem muitos hospitais que tem vários especialistas, mas fazem geralzão por causa disso. E tem outros profissionais que eles vão na tua empresa para fazer um ultrassom. Prestam atendimento. Meu irmão é pós-graduado em ultrassonografia, ele faz lá, mas vamos supor que ele não fosse, eu precisaria de uma pessoa para fazer esses laudos, não para fazer ultrassom. Sim. Mas para fazer algum laudo que vá para outro local, né? Que então você tem que ter. Mas nós não precisamos, que meu irmão já faz. Mas tem outras especialidades que a pessoa só faz isso e vai de clínica em clínica, de uma certa maneira trabalha para várias clínicas naquela especialidade específica. Então ele passa na clínica da Nathalie 1 hora por dia fazer os ultrassons. Vai no Felipe 1 hora por dia, vai no Filete e tal, e só faz aquela especialidade dele. E tem outros que já tem tudo na própria empresa. Então, o ideal é que você consiga, na sua empresa, ter várias especialidades para que você consiga atender todo mundo e o cachorro não tenha que ficar se locomovendo muito de um lugar para o outro, né? Exatamente. Ou que você tenha profissionais que vão na sua empresa prestar o serviço. Prestar o serviço, sem dúvida nenhuma. Felipe, as mudanças do ponto de vista de saúde, de medicina, foram muitas. De comportamento também, né? Eu diria que cães são o que são desde que eles... vieram, né, e começaram a participar do convívio com o ser humano, né? Então, cães são o que são, eles não mentem, eles são isso por muitos anos. O que fez o cachorro mudar de comportamento foi justamente essa interação e essa aproximação com o ser humano, né? Antigamente, como a gente falou ali, discutiu ali, cães ficavam no quintal, era um relacionamento muito mais primitivo. O cão servia para algum tipo de trabalho, para algum tipo de serviço. Hoje em dia eu tenho clientes que têm pastor alemão e que tratam da mesma maneira que o cliente do maltês, do shih tzu trata, entende? Leva para a escola, se preocupa em trabalhar comportamento, vai no hotelzinho, tem que... Não é simplesmente um cão de guarda. Exatamente, meio que perdeu-se o conceito do para que o pastor alemão foi desenvolvido, né? E com isso, não diria nem tanto que eles mudaram o comportamento. O que apareceu mais foram profissionais com outras metodologias de trabalho. Essa humanização dos bichos, ela é perigosa? Não tenha dúvida, porque quando tu humaniza, tu tira completamente o ser do cão. Né, tu tira completamente, porque tu super protege o cachorrinho, então ele pode acrescentar, isso pode ocorrer e pode desenvolver uma série de fatores de problemas comportamentais. O que a gente atende de cães inseguros... O que é um cão inseguro, para quem está em casa entender? Um cão inseguro é um cão que tem medo tá passeando na rua, ele fica sempre apreensivo, passa um ônibus do lado, ele pula, ele salta, ele avança em todas as pessoas que se aproximam do dono. Porque, afinal de contas, ele vai proteger a matilha dele, o bando dele, ele vai dar vida pelo dono dele. E quando tu trabalha com um cão inseguro,
justamente é muito perigoso, porque os cães inseguros eles não conseguem ponderar o ambiente assim como cães assertivos conseguem. Os cães assertivos eles conseguem fazer um diagnóstico preciso da gente e de tudo que tem à volta, e eles sabem exatamente se aquilo ali é ameaçador ou não é. O inseguro não, para ele tudo é uma ameaça, então se aproxima alguém para falar... Ele avança. Ele avança, exatamente. Então essa humanização é muito perigosa, porque as pessoas privam os cachorros de fazer exatamente aquilo que eles foram desenvolvidos para fazer, entende? E acabam, sem perceber, reforçando estímulos negativos. Um exemplo, se um cão sente insegurança, se um cão é recém-atacado por um outro cachorro, ele é recém-briga com outro cachorro, a reação natural que o dono tem é fazer o que faz com o filho. Afastar. Afastar, superproteger, pegar no colo, dar carinho no momento em que a mente do animal está instável. Então, na cabeça do animal, a gente está reforçando aquele comportamento. O certo a fazer é colocá-lo junto com outro cachorro? O certo a fazer é colocá-lo novamente junto com outro cachorro de forma controlada. A gente tem que entender que quando a gente trabalha com cachorro, quando a gente procede com o cão, a última fotografia, a última memória fotográfica do cão tem que ser de algo positivo. A gente tem que terminar toda e qualquer experiência de forma positiva e calma, e não negativa e traumática. Filete, os donos dos animais, eles, quando chegam no seu consultório, muitas vezes são um problema? Estão nervosos? Né? Sim, mas a gente não pode achar que é um problema, porque nós também temos que saber, assim como o Felipe, também lidar com as pessoas, né? Sim, mas as pessoas chegam às vezes nervosas, mas você acalma, você dá atenção especial. Acho que não é o maior problema, não. Nunca tive assim. Lógico, existem pessoas difíceis de lidar em qualquer área, né? Seja no... Ainda mais com um bichinho de como estimação aluno, passando como... mal, né? Isso. Mas tudo tem seu tempo. Se você, a pessoa percebe que você está colocando cachorro no oxigênio, soro, fazendo os exames que tem que fazer e tal, a pessoa já vai se acalmando, né? Mas é lógico que, por exemplo, às vezes você tem animais de 18, 19 anos, que as pessoas sabem que o animal está por um fio. Um fio, vamos dizer assim, como uma pessoa de 110 anos, vamos dizer assim, que por mais que a pessoa tenha uma longevidade, chega uma hora que todos nós, é a única certeza que nós temos. Exatamente. Então, realmente, às vezes até complica, às vezes casos que você não tem interação com a pessoa, por exemplo... Às vezes você tem um cachorro que você cuida de 18 anos, então a pessoa já te conhece e tal, então é uma coisa. Agora, se a pessoa chega com 18 anos... Uma emergência, por exemplo. Numa emergência, ela não acha o profissional, o colega aberto, ou por algum motivo ela muda de profissional, então você tem que criar toda essa relação com ela, você entendeu? E às vezes essa relação que você vai ter que criar com ela em 1 hora, 2 horas, numa emergência, tal. Às vezes ela vem por uma indicação, né? O Felipe me indica lá, aí a pessoa já vai mais tranquila. Se não vier por indicação, ela vê porque foi mais perto, ou porque era o único que estava aberto naquele período noturno, tal, aí já é um pouco mais complexo, né? Mas você tem que estabelecer essa relação, né? Mas é normal. Tem casos que você estabelece relações até muito bacanas. Por exemplo, tem cães que vêm vai passar uma temporada de janeiro aqui, você estabelece uma relação com a pessoa, e a pessoa, ela passa a vir no seu consultório, ela pega imigrantes, vem aqui, consulta, não vai nem tomar um café, ela volta para São Paulo. Fala, mas você não vai dar uma voltinha aqui no shopping e tal? Vamos só aqui em algum lugar, vou fazer alguma coisa e tal. Mas outros não, eles vêm e voltam. Então, assim, a relação que você estabeleceu. Essa é a melhor resposta, né, Filete? Sim, eu lembro que quando eu montei a clínica em Santos aqui, há 30 anos, tinham muitos veterinários bons aqui em Santos e tal, mas como eram menos, né, tinham muitas pessoas que iam para São Paulo. Sim. Era muito comum, por exemplo, você ter um veterinário na Jabaquara, acho que era o Rato, não lembro o nome dele, que as pessoas iam para lá. Né? Não eram todas, mas tinham clientes que iam para lá. Sim. Hoje, logicamente, com a gama de profissionais aqui já é mais difícil, mas também temos cães de São Paulo que vêm para cá. Né? Então, com certeza, qualquer hospital que tenha um atendimento bom, com certeza vai relatar que muitos cães de São Paulo vêm tratar em Santos. Então, a gente tem que tratar bem as pessoas e estabelecer relações, né? Felipe, na tua opinião, como especialista em comportamento canino, o que fez com que animais, e aí eu falo cães e gatos, que são animais mais domésticos, atingissem esse grau de familiaridade com os humanos? O que é que mudou? O que fez com que eles se tornassem isso foi porque cães e gatos, assim, eu desconheço. Minha mãe sempre teve gatos, eu sempre tratei assim, até mesmo porque gatos são animais que, na minha opinião, não fazem muita questão de modo geral. Obviamente, sempre tem as exceções.
Tem pessoas que dizem que meu gato, quando eu chamo pelo nome, ele vem. Meu gato parece um cachorro? Parece um cachorro. Sempre tem as exceções, a gente nunca pode generalizar. Mas do ponto de vista canino é porque eles são encantadores. Não tem outra resposta para dar. É muito bom tu ter ali perto de ti um ser vivo que é completamente recíproco aos teus sentimentos, né? E ele não mente, ele é sincero, e ele está sempre ali mesmo para te ouvir. Um olhar que ele te dá, um olhar é a única forma que tu precisa para de repente se sentir bem num momento difícil que tu está passando. Então, além deles ser encantadores, o que fez aproximar também é que muitas pessoas viram a necessidade de ter um companheiro e optaram pelo animal ao invés do humano, né? Sim. Então é muito gratificante, é muito bom tu estar cercado. Eu fico cercado dia a dia por 20, 25 cães todos os dias. E para mim é a melhor sensação do mundo, sabe? Os cães de fato ensinam os humanos, na Sim. opinião de vocês? Existe uma máxima que diz que eles vivem menos porque eles já nascem sabendo o que o ser humano vive a vida inteira para aprender, que é o amor incondicional. Você, como veterinário há 30 anos, e você, como especialista em comportamento animal, dividem desta mesma afirmação? Eles são animais que, de fato, nos ensinam? Diariamente, eu acho que sim, né? Tanto os cães, como os gatos, como outros animais. Até a parte do ser humano, a questão da nossa competitividade do dia a dia, na questão da inveja. Eu acho que eles têm coisas pontuais, mas nós temos que aprender muito com os cães, né? Temos, Felipe? Sim, a principal lição que os cães me ensinam a todo dia é viver o momento e aprender que nas coisas simples fazem a diferença, porque hoje em dia eu sou proprietário de uma escola e muitas vezes eu brinco com eles de bolinha de sabão e eles fazem aquilo de uma maneira que emociona, porque eles se divertem como aquilo ali fosse assim como as crianças, um parque de diversão, assim como as crianças. Na minha época, né, minha mãe me dava um bonequinho do Comandos em Ação e eu achava o máximo, porque a mente é pura, né? A mente não tem maldade, não tem malícia, vive o momento. Crianças também vivem o momento. Obviamente, depois com o passar dos anos a gente vai vivendo experiências e a gente vai criando memória. Mas as crianças em si também vivem o momento, assim como os cães. Então esses são os dois principais temas que os cães me fazem ensinar e refletir todos os dias. Se sentir feliz e alegre na simplicidade e a viver o momento. Não se preocupar com experiências passadas nem fazer projeções futuras. É isso aí, como eles ensinam. Abrimos espaço para as notícias da região. A praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva, no bairro da Aparecida, em Santos, mais conhecida como Praça do Sesc, é alvo de muitas reclamações. O motivo? Uma reforma que parece que não termina nunca. A praça já deveria estar pronta desde outubro do ano passado. Esse, pelo menos, foi o primeiro de 3 prazos dados pela prefeitura. Depois de outubro, dezembro. E agora, após um ano do início das obras, abril. Você vê uma placa lá eles até, por uma questão de vergonha, né? Essa praça era para estar entregue em outubro. Agora conseguiram passar uma tinta lá porque não tem data mais. Mas é uma vergonha. Uma cidade como essa não merecia esse tipo de tratamento. Hoje, operários trabalham no local que tem quase 13 mil metros quadrados. O projeto de revitalização da Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva inclui troca de pisos, iluminação em LED, academia ao ar livre, rampas de acesso, 3 sanitários e uma cobertura em policarbonato. Dona Dirce mora em frente há 10 anos. A aposentada passa por aqui todos os dias. Mas desde abril do ano passado, precisa dar a volta no quarteirão para chegar em casa. A gente tinha um lugar que poderia passar, onde passava a bicicleta. Eles simplesmente quebraram todo aquele lugar e impediram tudo de passar. Ninguém passa mais. Então, pelo menos que eles deixassem aquela parte para a gente atravessar a praça. A gente tem que dar uma volta enorme. Lá está cheio de barro. Por que eles quebraram lá se eles não iam arrumar? Quem passa pelo local lamenta. Hoje mesmo nós passamos por aqui
E eu falei, olha que judiação, quando que isso vai ficar pronto? Porque eu caminhava bastante por aqui, quando eu tinha condições, né? Eu acho essa praça uma graça, ainda desarrumadinha como era, mas era muitíssimo melhor do que o que a gente viu. É uma praça bonita, uma praça que dá para você passar uma tarde, né, dar uma relaxada, dá para os animais também vir passear, dá para a feira que tem aos domingos, né, as feiras que tinha aos domingos, não sei se vai continuar tendo. Ela é uma praça assim aproveitável, né, e ela está um tempão assim interditada. As árvores mortas são outro problema. Eu acho estranho isso, né, porque não sei, o setor da prefeitura, será que não tem engenheiro agrônomo, nada para dar uma olhada, né, para ver as árvores que estão realmente vivas, né, ou não estão já, porque depois que fizer a praça, daí for quebrar para tirar a árvore, é uma coisa, é um negócio, né, muito complicado e muito dispendioso. A obra foi orçada em R$2.027.000, verba do governo do estado. A justificativa da prefeitura para a demora é o atraso das parcelas. Tiraram a iluminação, então à noite é um breu, né? Você vai atravessar, não consegue atravessar. A praça, logicamente, fica mal frequentada, né? Com essa quantidade de marginais que acabam vindo, deitando aí na praça, essas coisas todas. Cria uma insegurança para as pessoas, que ninguém consegue atravessar aqui, nem de um lado nem de outro. A gente fica com medo também de passar aqui, né? É muito deserto. E é uma praça tão bonita, sempre foi tão usada, né? E agora parada há tanto tempo. Inseguro. Inseguro. Vamos esperar que o novo prazo vença, abril deste ano. Vale lembrar que do lado da Praça do Sesc, da Praça Caio, existe um espaço para cães. Nós estamos falando aqui de saúde animal. É extremamente importante que uma cidade como Santos, que tem um volume tão grande de bichos, tenha um espaço de convivência entre animais. Só que, assim como todos os espaços que existem privados, esse público tem que ter uma higienização constante, uma organização adequada. Porque senão os cachorros que vão a essa praça vão voltar e vão ficar doentes. Não é isso mesmo, Filete? Veja bem, a ideia é inovadora, mas logicamente que tudo que é o local público, seja para crianças, adultos, das mais várias fases, como um banheiro público, como um banheiro de um shopping, como um banheiro de uma clínica, tem que ser cuidado, né? Então, realmente, esse local de muitos cães exige uma higiene adequada para que a gente possa ter tranquilidade de levar o seu cachorro, né? Até porque a gente não sabe se o outro cão tem vacina, se está bem de saúde. Você pode também estabelecer um parâmetro, né? Só vai entrar aqui os cães que são vermifugados, que são vacinados, que têm um atestado de um veterinário. Pode ser até o veterinário do setor público, então você pode estabelecer alguns parâmetros também, né? E também tem a relação do comportamento animal, porque quando você solta vários animais, como nosso especialista falou, o Felipe falou com muita propriedade, às vezes você tem uns animais que têm um tipo de comportamento, outros têm outro tipo, né? Então, muitas vezes, isso com certeza não é culpa da prefeitura, sim da convivência, e escuta que alguns cães agressivos vão lá e causam aquelas confusões. Então, realmente, também nem todos os cães têm um comportamento para andar em grupos, né? Sim. Pode até ser aprimorado esse comportamento, melhorado e tal, mas alguns animais exigem uma certa convivência. Por exemplo, o Pitbull é uma raça eu peguei vários Pitbulls, o Felipe pode complementar com essa questão, eu peguei vários Pitbulls da rua de Rinha, que eu punha na minha clínica. Uma semana eles estavam adaptados com faxineira, com funcionários, com guarda, com todo mundo, menos com outros animais. Então, logicamente que eu também com a vida corrida da clínica, eu não pegava o cachorro e fazia um trabalho de comportamento com ele. Sim. Eu deixava o cachorro lá num canil, à noite eu soltava ele numa área enorme e ele ficava convivendo com nós, com as pessoas. Mas era difícil o convívio com outros animais. Então, algumas raças têm dificuldade de convívio com os outros animais. Lógico, se tiver uma preparação toda, mas nem todos os cães do mundo e de Santos vão ter uma preparação psicológica para essa adaptação. Então, se você tem um pitbull, algumas raças, elas não têm muita adaptação com outros cães. Elas até se dão com seres mais fáceis de adaptar com o ser humano, mas com outros cães não se dão. Então, existe essa dificuldade de você colocar num grupo ali.
a não ser que seja um cão preparado para isso, né? Isso acontece, Felipe? Sim, não tenha dúvida. Pitbull, por assim dizendo, né, foi uma raça desenvolvida para isso, né? É uma raça forte, é uma raça tenaz, é uma raça que provém do Bulldog. E a gente sabe que o Bulldog é a raça mais teimosa que existe, né, dentre as raças caninas. Então, esse não desistir que existe da parte do Pitbull provém do Bulldog. E em um embate físico, enquanto todas as outras raças desistiriam, o Pitbull não desiste. Então, quando tu trabalha com Pitbull, principalmente, né, a gente poderia citar aqui Pastor Alemão, Hot, mas já que estamos falando de Pitbull, quando tu trabalha com Pitbull, tu não tem margem de erro, né? Se tu tiver que fazer um trabalho com ele, tem que ser um trabalho bem estruturado e bem concentrado, justamente para conseguir fazer a reabilitação. E consegue reabilitar, por exemplo, um cão que é retirado de uma rinha, né, que é de um ambiente violento. A gente sabe como é que funciona a rinha de cães. Um ambiente violento. Ele colocado, como disse o Filete, com humanos ele se comporta bem, mas com outros animais ele não se comporta bem. A gente consegue fazer essa socialização desse animal depois que ele é retirado de um ambiente, vamos dizer assim, violento? Lógico, não tenha dúvida. Hoje em dia tem ferramentas que a gente usa aí justamente para nos auxiliar, né? Como uma focinheira, como até mesmo uma coleira de vibração, que hoje em dia as pessoas desconhecem do produto, do aparelho, as pessoas fazem com que esse aparelho tenha uma conotação negativa, mas para você fazer uma correção precisa a longa distância, é o aparelho mais eficaz que existe. A gente já teve situações aí que a gente viu o pastor alemão atacando o cavalo a mais de 300 metros do dono, e como é que tu vai corrigir? Um pastor alemão que vive numa fazenda. Colocou-se o colar e assim que ele se aproximava do cavalo, acionava o dispositivo. Então, de certa maneira, o cavalo se tornou, foi associado à vibração do dispositivo. E aí afasta o animal. Lógico, foi a única maneira de fazer com que aquele cachorro respeitasse o outro animal. Então, dá sim para se fazer, até mesmo porque, como eu falei anterior, os cães eles vivem um momento. Então, o momento da rinha, viver aquele presente de todo dia, estar naquele ambiente hostil, foi o que criou o comportamento. Mas o Pitbull, quando ele nasce, ele não pensa o seguinte: que legal, quando eu crescer, eu vou bater em todo mundo. Eu quero sair em todos os noticiários. Ele não tem esse discernimento, é só a criação que vai fazer isso. É a criação que vai fazer com que o Pitbull seja hostil ou não. Lógico, a inclinação genética é para um cão de combate, mas uma socialização bem feita e bem estruturada desde pequeno é o que faz toda a diferença. Você tem um Pitbull, né? Eu tenho, meu braço direito. Teu braço direito, ele é mansinho. Tenho. Porque eu conheço, ele é enorme e é mansinho. A gente tem uma pergunta na tela, pode pôr, por favor. É a Lucinéia de São Vicente. Quais doenças mais atingem os pets que estão cada vez mais humanizados? Veja bem, as doenças que mais atingem, com certeza, são as viroses, né? Com animal que não é vacinado, tudo. Hoje nós temos, as falhas nutricionais, que são bem corrigidas se você der uma alimentação apropriada. Hoje está mais fácil, que você pode encontrar no pet shop e tal. Temos as doenças do carrapato, com certeza que são muito ameaçadoras, porque são doenças que demoram, às vezes, para dar os sintomas, né? Seu cachorro é infectado por um carrapato hoje e ele pode, às vezes, pegar a doença daqui a 3, 4, 5, 6 meses, né? E se você pegar nessa fase inicial, por exemplo, às vezes o cachorro vai fazer um pós-operatório, vai iniciar um treinamento e o cara fala, olha... Faz um exame de sangue. Queria fazer um check-up, que o Felipe pediu para fazer um check-up, para ver se o cachorro está bem, tem algum problema nutricional, para ele começar com o tratamento lá dele e tal, fazer um tal. Aí você vai detectar que tem um número de plaquetas baixas, vai fazer um exame específico e vai detectar uma doença do carrapato assintomática. Aí é uma beleza, o tratamento flui. Mas quando ele começa com sintomas, diarreia de sangue, vômitos, muitas vezes sangramento nasal, petecas no corpo, como se fosse, entre aspas, uma dengue muito forte, é uma similaridade de alguns sintomas, não tem nada a ver com dengue. Mas quando começar com esses sintomas de uma dengue, entre aspas, hemorrágica, não tem nada a ver. Assuste, corra para o veterinário. Mas aí você já está correndo numa fase de descida de montanha-russa, então já é uma coisa mais complicada, né? Já tem uma internação, um tratamento mais complexo. E as viroses, que as pessoas às vezes não vacinam os cães, uma sinomose, uma parvirose, que diminuiu muito em virtude dessa
sociabilização, das pessoas estarem tendo mais condições de entender. Como que a gente combate a doença do carrapato? Bom, primeiro hoje em dia vocês têm comprimidos que você dá que combate por 1 mês, tem comprimidos que dá por 3 meses, tem algumas ampolas que são eficazes, tem algumas ampolas que foram muito eficazes e já não são mais eficazes porque os carrapatos pegaram uma certa resistência. Então você tem que entender o momento e a pessoa. Se a pessoa mora numa cobertura, um exemplo, e tem um cachorro pequenininho e não sai na rua, você não precisa jogar uma bomba atômica, porque a pessoa não precisa um remédio forte, entre aspas, porque o nível de risco é pequeno. Agora, o cachorro é um cachorro pitbull. Passeia todo dia, vai pra rua. E gosta se mistura com outros cães. Isso. E você gosta de locais aglomerados, por exemplo, praia, praças de cão, você gosta de participar, exposições, caminhadas, tudo, já exige um tipo de tratamento mais forte. Então, não existe aquela receita de bolo, até existe, né, pro cara do pet shop que está vendendo lá e não tem essa consciência, que a maioria já tem hoje em dia. Mas para você que é um profissional, tu tem que avaliar o que o cachorro necessita, né? Se ele necessita de uma coisa só para manutenção, se ele não necessita de nada porque ele não tem exposição nenhuma, o cachorro fica num apartamento, não sai de casa, a moradora mora sozinha, quando ela chega ela tira o sapato e diz que está em casa, então o risco é muito pequeno. Tirar o sapato é uma estratégia, uma ferramenta bastante interessante, né? Para você evitar de levar algum tipo de doença para dentro de casa, quando você tem animais em casa e até mesmo crianças, né? Sim. E também, por exemplo, aí você tem que vacinar os cães. Então, eu acredito que são as doenças vacinais. Hoje o carrapato, né? A pulga também transmite alguns tipos de verminose. A giardia é perigosa? A giardia não é que ela seja tão perigosa. Em filhotes ela é perigosa. O problema é o diagnóstico dela. Muitas vezes você faz exame parasitológico de fezes, você não detecta, tanto no ser humano como no animal. Aí você vai pela sintomatologia clínica, você trata. E muitas vezes você detecta no exame, né, você faz o tratamento bom e você diminui de 4 cruzes para 1 cruz. Mas aquela infeliz daquela 1 cruz, mesmo com o tratamento, você não consegue acabar tão facilmente, né? Então, tem que haver um entendimento do cliente, né? Logicamente que a giardia também é difícil no ser humano, então ficou mais fácil para a gente. Mas às vezes o cliente não entende como ele dá uma vermifugação de produtos bons e o cachorro fica consegue abaixar você consegue abaixar de 4 cruzes para 1 cruz, mas ele vai fazer o exame de fezes e vai notar giardia mesmo ele tratando. Uma quantidade mais baixa, mas ele queria acabar. E às vezes você demora um pouco de tempo, tem que mudar de produto químico, de remédio, para você acabar a giardia. Mas assim como no ser humano é complicado, no animal é complicado. É mais complicado em filhotes, né? E em adultos ele não é tão complicado assim na questão do animal morrer, essas questões. Mas o animal pode ficar mais magro, pode ter diarreia, vômitos e tal, mas também ele pode ter um problema de você não conseguir negativar com muita facilidade. Mesmo tu usando o melhor produto, na melhor aplicação. Isso vai do organismo do animal? Vai do organismo, do tipo da cepa da giardia e tal. No final, acaba todo mundo saindo contente, mas às vezes você tem que avisar para o cliente, eu vou tratar, mas não espere uma cura tão rápida, que às vezes não ocorre uma cura tão rápida. Vai fazer exame lá, em vez de dar 8 giardias por campo, dá 1, mas continua aparecendo ela. Então, às vezes demora para ser negativar. A vacina é a única forma de prevenir? A vacina para giardia é uma vacina que é um outro tipo de vacina mais inteligente, né? Porque é uma vacina que você pode aplicar no animal mesmo ele estando doente. Por exemplo, se você pegar uma criança com gripe e for levar para tomar uma vacina de gripe, com certeza ela vai piorar. Sim. Porque você já... Vai baixar a imunidade. Isso, o organismo já está preocupado com aquela gripe. Você vai jogar ouvidos mortos ou inativados, o organismo vai dividir a imunidade dele. Só que a vacina de giardia é uma vacina que você pode dar para o animal infectado. Então, ela ajuda no tratamento. Sim. E ela ajuda no... Então, tem médicos veterinários, eu mesmo já fiz tratamento de giardia, com todos os tratamentos de protocolo, dando vacina. Porque a vacina, ela consegue, de uma certa maneira, jogar os oocistos para fora. Então, você também pode ter uma qualidade de tratamento com a vacina e você pode ter uma prevenção. Só que ela não previne 100%. Nada previne 100%, né? 100% Sim, só Deus. Só Deus. Mas ela não previne 99% como as outras. Ela deve prevenir uns 80%. Então, é uma vacina que, ao mesmo tempo que você pode dar para animais infectados, ela também não tem um nível de proteção tão alto contra uma vacina de tétano, como uma vacina de V10, como uma vacina de raiva, que tem uma proteção de 99%. Ela tem uma proteção de 80%. Ela não é uma vacina tão eficaz quanto as outras. Aí chegamos ao último bloco do programa. Quem tem criança em casa esta época do ano sabe que é preciso muita criatividade para entreter os pequenos. Em dias de chuva, então, como está hoje,
um shopping em Santos garante diversão para a criançada e, olha só, também para os adultos. Um labirinto no meio de uma piscina de bolinhas gigantes. Já imaginou? Difícil se achar Foi aqui. conferir. Labirinto ou afunda na piscina de bolinhas. Porque eu achei legal enterrar eu. Eu gostei mais do tobogã. E das bolinhas? Você tá enterrada nas bolinhas? Sim. O Spaceball é a nova atração para crianças e adultos em um dos shoppings de Santos. São cerca de 200 metros quadrados de pura diversão em uma nave espacial enorme. E não sou só eu que estou dizendo isso. Você está gostando de brincar aqui? Sim. O que você mais gostou desse espaço? O escorregador. Vai descer outras vezes? Vou. Não teve medo? Não. Esse é o segundo ano que nós trazemos a arena de mega piscina de bolinha. Ano passado foi o Castelo e esse ano é o Spaceball, esse labirinto, onde a diversão é garantida para todas as idades. Os pais também podem entrar. Tiago, vale tudo para deixar a filha feliz, até brincar aqui? Sem dúvida, sempre que posso, aproveito os momentos com ela. Com os dois, né? Esse também é meu filho. Ficou com vontade de vir até aqui? Calma. A atração chegou sábado e fica até o dia 4 de março no Shopping Parque Balneário. Sempre das 10 da manhã às 10 da noite. E aos domingos e feriados, do meio-dia às 10. É liberado todas as idades, apenas os menores de 3 anos é que tem que estar acompanhado no brinquedo pelo pai pagante. Eles não pagam, mas o acompanhante paga. Aí depois disso, todas as idades, adultos, adolescentes, o tempo mínimo é de 15 minutos, no valor de R$20. Esse horário é controlado pelos pais. Caso queira ficar mais tempo, é cobrado um adicional de R$1 por minuto, excedente. Tá gostando de brincar aqui? Tô, é muito legal aqui. Tem várias crianças, tem um labirinto aqui. Vai voltar outras vezes? Vou. O que você mais gostou de todo esse labirinto? As bolinhas. Já afundou, já levantou? Sim, às vezes não dá pra levantar, mas né, a gente tenta. A Ione se divertiu e afundou nas bolinhas. O Shopping Parque Balneário fica na Avenida Ana Costa, número 549, no Gonzaga, em Santos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos de saúde e comportamento animal. Participam do Bom Dia Baixada o veterinário Eduardo Filete e o especialista em comportamento canino Felipe Pandolfo. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Felipe, qual que é a diferença entre adestramento e comportamento canino? Isso é um tema polêmico, mas é polêmico entre os colegas do ramo, né? Porque hoje em dia também tem alguns segmentos que mudaram o termo, né? Tem o personal trainer e agora tem o educador físico, né? E aí, com o tempo, achou-se esse tipo de comparação entre adestramento e comportamento. Há quem diga que é tudo a mesma coisa. Não é? Não é. Os adestradores aí mais antigos é capaz até de me pegar ali na rua. Mas o adestramento é um tipo de treinamento em que a gente suborna o cachorro e aí a gente, após um estímulo positivo, a gente recompensa com petisco. O comportamento já é algo mais complexo. A gente tem que ir até a casa do cliente, analisar o ambiente em que ele vive, a energia das pessoas que ali estão, qual a rotina do cachorro, como os donos procedem com ele. Muitas vezes o cão vive em um ambiente caótico e fica muito claro por que ele desenvolveu tal mau comportamento. Então tu vê, o pai é estressado, a mãe é muito agitada e os filhos não têm regras nem limites. Obviamente que o cachorro vai reagir a todo aquele caos. Quer dizer que a energia da casa, a energia dos donos afeta diretamente no comportamento do bicho? Sim, isso é algo que a gente tem aprendido aí com o mestre da psicologia canina, né, o encantador de cães, né, que todo mundo sabe, o César Millan, e ele fala algo que é muito perceptível até no meu dia a dia.
Quem convive em uma matilha de cães, em um bando de cães, percebe que a energia é o ser. A energia é a forma que a gente vai conversar com os cães, né? Cães, eles são animais que eles se comunicam constantemente através de energia, e a maneira que eles expelem essa energia é através da linguagem corporal. E então, se o cão proceder, se o cão conviver diariamente em um ambiente caótico, ele vai reagir àquele ambiente. Então, não é só dentro de casa. Muitas vezes os pais, eles tiram o cão de casa por conta de trabalhar muito e levam o cão até uma escolinha de cachorro. Só que os pais desconhecem os profissionais que ali estão, conhecem apenas o proprietário e não conhecem a maneira que eles trabalham. E muitas vezes aqueles profissionais são tão acelerados e são tão pilhados, né, como a gente fala no popular, que os cães saem dali agitados. No final do dia, em vez do cão estar calmo e equilibrado por ter passado o dia inteiro fazendo atividades, o cão sai dali mais agitado do que entrou. Quando a gente pensa numa escolinha, num espaço para deixar cachorro, os donos, eles precisam estar atentos para a quantidade de animais que existem no espaço, porque se os cães se comunicam por energia, se os cães se comunicam por linguagem corporal, a gente imagina um espaço com 50 cães, por exemplo, quer dizer, é muita energia ali que vai estar concentrada no mesmo espaço. É impraticável, porque uma cruza de olhares de dois machos dominantes pode ocorrer uma briga. E aí é um efeito cascata. Quando dois cães brigam, os outros também reagem. É instintivo, eles não racionalizam, eles simplesmente reagem. Então, se acontece uma briga em um espaço limitado com um excedente número de cães, pode acontecer aí uma catástrofe, né? E vamos pensar não somente em brigas, vamos pensar também do modo de vista positivo. Apenas eles estarem ali, um espaço limitado onde tem um número excessivo de cães, tu não vai ter cães que não vão conseguir deitar para relaxar, não vai ter água suficiente, não vai ter vencimento em vasilhas de água. Então, cães podem sair dali desidratados ou até mesmo doentes, o doutor pode explicar melhor, por falta da água, né? A gente sabe, eu já tendo cachorros que são, entre aspas, cheios de frescura, né? Por conta da humanização, se um cão bebe e baba água, ele já não bebe. Tem que ir lá oferecer individual, com água limpinha, trocada. Agora, tu imagina 50 cães em espaço. Filete, a gente tem pouco mais de 5 minutos e eu quero aproveitar esse tempo para falar justamente sobre a questão da hidratação do cão. A gente está num período com temperaturas altíssimas, né? Existem cães que não podem ficar sujeitos a uma temperatura tão alta, porque chegam a convulsionar, chegam até a morrer. Como deve ser o tratamento ideal para um cachorro no calor, no verão? Primeiro, é importante você conversar com uma pessoa, um veterinário, um especialista em comportamento, ou até um dono de um pet shop que tenha uma certa que esteja um certo ano de negócio, né, tal, para você ver qual a melhor raça que se adequa à sua pessoa, né? Por exemplo, o Lulu da Pomerânia, né? É um cachorro que ele necessita de ficar num ar-condicionado. Você entendeu? E quando você tem 50 cães, como o Felipe falou agora, você tem que ter para esse cachorro um tipo de climatização diferente de para um mestiço, entendeu? É diferente. Por quê? Porque ele é um cachorro que ele não aguenta altas temperaturas, né? O Bulldog também, né? Bulldog tem problemas traqueais e tal. Então, por exemplo, nós tivemos um incidente com o Bulldog, não era nem cliente da minha clínica, com o Bulldog ao meio-dia, no ano passado, em janeiro, na praia. O Felipe, com certeza, sabe disso. Andando na praia, o Bulldog parou, certo? Parou e morreu, né? É um Bulldog de 1 ano e meio. Não sei se ele era cardiopata, não era. Não tenho dados do cachorro. Mas acredito que poderia durar mais. Mas naquele calor, ele forçando, sabendo que o cão não tem muitas glândulas sudoríparas e faz a respiração e a manutenção térmica por contracorrente pela boca. Então, ele, naquele momento que ele tinha que respirar, controlar a temperatura, deu um pane geral, né? Então, eu acredito que a gente tem que conhecer o cachorro. Tá? Agora, realmente, evitar sair em horários de sol muito forte, né? Sair de manhã cedinho ou à noite. Evitar, por exemplo, que o cachorro fique em locais fechados. Água, como o Felipe falou, sempre à vontade, uma água fresca. Um ventilador, no mínimo, para o cachorro, ou se a pessoa tiver mais condições,
talvez uma climatização seria o ideal, depende das raças, tal. Então, acho que aí a gente consegue dar uma certa qualidade de vida para o cachorro. Então, não adianta você querer ter, vamos supor, uma Ferrari, se você não vai ter dinheiro para pagar o seguro da Ferrari. Então, não adianta você ter um Lulu da Pomerânia, não que o Lulu seja melhor que os outros ou pior, mas é uma raça cara, tal, se você não tem um tipo de vida que vai. Permita. Não, eu trabalho na minha casa, eu faço computação gráfica na minha casa e eu detesto calor, eu trabalho no ar-condicionado. Okay. Você é o cliente ideal para ter o Lulu. Não, eu moro num sítio, tem outros cães, e o cachorro vai ficar... Não é um cachorro... Não é um cachorro para você. Para você, você tem que ter outro tipo de cachorro. Então, esse é o problema, a pessoa às vezes compra por impulso, né? Mas quando você vai comprar um carro, né, lógico, não comparando, você não vai comprar, você às vezes compra, mas você vai querer, poxa, eu viajo bastante. E aí a gente acaba vendo que a gente vê muito, abandono de animais. Exatamente, né? O abandono de animais criando problema para toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu vou tentar, hein? Tem mais uma pergunta? Vamos lá, põe na tela. É o Luiz Pires de Santos. Como se sabe a maneira e a cor com que um cachorro enxerga? Cachorro enxerga a cor? Eles são daltônicos, né? São daltônicos. São daltônicos. Então, não tem como saber a cor que ele enxerga. Quer dizer, até tem, né? Mas eles misturam. Eles misturam. Tem aquela máxima de que o cão enxergava em preto e branco. É mentira. Todos os cães são daltônicos? Todos os cães são daltônicos. Eles enxergam as cores, mas não conseguem distinguir os tons. Exato, exatamente. Para ele, esse meu azul é o mesmo da sua, o azul sua, que é o mesmo de uma tatuagem, eles não têm como distinguir os tons. Mas mais claro, mais escuro. Isso, se você já para ele o vermelho é vermelho, o laranja é laranja, o azul é azul. É exatamente isso. Mas eles distinguem a cor, mas não distinguem as tonalidades de cor. É isso, Luiz. Eles distinguem só as cores, não as tonalidades. O Bom Dia Baixada acabou. Filete, muito obrigado pela tua participação, pelas informações importantes. Ainda faltou muita coisa aqui para a gente falar. Isso é bom, porque daí eu te convido já para uma próxima bancada. A gente agradece, é um prazer dividir essa bancada com o Felipe também. A gente sempre está aprendendo aqui e tentando melhorar a profissão. Sem dúvida nenhuma. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e pela tua disponibilidade e pelas informações extremamente importantes. Afinal, Santos tem cachorro para burro. Tem cachorro para burro e tem profissionais capacitados para ajudar a população e a sociedade. Obrigado a você. É isso aí. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!